Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um devocional. Vamos completar hoje o estudo de Mateus 26. Paramos aí quando Jesus chega no Getsêmani. Então a gente vai continuar até o final, podermos concluir aí a mensagem de Mateus 26. Se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e divulgar para os nossos amigos e curtir e comentar, tá bom? No Getsemane, Leonardo Gonçalves já fez uma música, diz que foi onde Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Jesus estava angustiado e esta angústia era porque ele já sentiu o peso do pecado que ele estava carregando. Jesus pagou o preço na cruz por nós, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E Jesus morreu para nos redimir e resgatar. Então ali Jesus, ele deixou os discípulos, convidou o Pedro e os filhos de Zebedeu, e ali então Tiago e João, né, levou para orar a sós. Jesus então disse, olha, ficai aqui, assentai-vos aqui que eu vou orar. E ali então ele convidou para que eles vigiassem com Jesus orando. E diz então que Jesus orou e depois de uma hora que voltou, eles estavam dormindo. E ainda Jesus fala assim, ó, o verso 40, e voltando aos discípulos achou dormindo e disse a Pedro, então nem uma hora pudesse vós vigiar comigo? E aí ele diz, vigiai e orai, para que não entres em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, queridos, a gente também precisa entender isso aí. A gente vigia e ora, porque as tentações estão sempre próximo de nós. E Jesus já deixou o recado. A gente precisa vigiar e orar porque a carne é fraca. O espírito pode ser forte, mas a carne é fraca. Nós somos pecadores e propício ao pecado. O interessante é que aqui também Jesus ele fala no verso 39, quando ele ora ao Pai: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus sabia a responsabilidade que ele tinha, mas se tivesse alguma outra alternativa, a parte humana de Jesus ali clamava para que não passasse por toda aquela angústia da cruz. Mas só que Jesus tinha o seu senso de missão. E ele disse, olha, não é como eu quero, mas como o Senhor quer. São missões que Deus nos chama, queridos, que não são fáceis. Mas a gente precisa entender que se for pela vontade de Deus, a gente precisa deixar que ela seja soberana. Por mais que a gente passe pelo vale de sombra da morte, Ele estará conosco. Ele nos dará força e assim devemos crer. Quando chega no finalzinho, então no verso 45 diz, então voltou para os discípulos e lhe disse, ainda dorme e repousais? Eis que é chegada a hora, e a mão dos pecadores, levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Jesus já sentiu o peso do que estava acontecendo. E ali Judas aparece com a tuba, eles com um pau, porrete, e ali então, como se cumpriu as escrituras, referência então a Zacarias, no capítulo 12, 13, e também possivelmente, olha, o texto, na verdade o mais específico do beijo é Zacarias 13, 7, que fala sobre se cumprir as escrituras, no verso 54, pois se cumpriu as escrituras, segundo as quais assim deve suceder. Naquele momento disse Jesus às multidões, porque Judas o beijou no rosto, né? Como se cumpriu as escrituras, como falava Zacarias, e também aquele momento ali dos discípulos fugirem, como também está registrado em Isaías, no capítulo 53 e possivelmente no Salmo 22, porque ao beijar a Cristo, você vê que os soldados foram prender, e o que foi aconteceu? Um deles, que aqui não deixa claro, mas em outras versões, nos outros evangelhos, né, diz que foi Pedro, ele tentou combater com espada, e Jesus disse uma frase que se tornou um clássico, que pela espada fere, pela espada será ferido, né? Jesus não queria que o seu evangelho, o seu reino fosse a parte de luta, que ele fosse conquistado com dor desta forma, né? Combatendo com a espada. O evangelho de Cristo é o evangelho do amor, e por mais que esse mundo ache
que as armas protegem, nós vivemos sobre a proteção do Senhor. E ali então Cristo foi deixado levar, né? Porque era para se cumprir as escrituras. E ali então Jesus foi perante o Sinédrio. Diz o verso 57, e os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde havia reunido os escribas e os anciões. Mas Pedro o seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Então ali já havia planejado pessoas falarem mentira contra Cristo. Eles queriam não só prendê-lo, como assim o fez, mas queria levá-lo à morte, e à morte humilhante de cruz. Então o verso 63 diz assim: Jesus, porém, guardou-se em silêncio das acusações do que estava falando, e o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga, tu és o Cristo, o Filho de Deus? E aí agora Jesus fala, tu disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou, que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmias. Que vos parece? Responderam eles, é réu de morte. Então, queridos, o interessante é que eles queriam forçar Jesus a fazer declarações que mostrasse a ele, como Jesus sempre deixou claro, né, que ele era um representante do Pai, ele era um com o Pai. E ali então Jesus fala algo profético, que nós cremos que irá acontecer, que é a vinda de Jesus, e com ele trará o que? A salvação. Quando ele fala que até se cumpriu realmente isso, quando ali Estevão foi apedrejado como o primeiro mártir, e ele viu então Jesus sentado à direita do Pai. Tudo que Jesus falou era profético, irá se cumprir. Mas aqueles que se escandalizaram é porque eles criam de uma forma e achavam que a maneira que eles criam era única. E o problema, queridos, às vezes é a gente ficar cego em nossas crenças e não ver o poder e a atuação de Deus no meio de nós. As escrituras estavam se cumprindo, mas não na interpretação dos judeus e fariseus, e por isso que eles não acreditaram. E ali então a história conclui que Pedro negou então a Jesus. O verso 69 diz, ora estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximou-se de uma criada, que lhe disse, também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, negou a Jesus. E depois outro questiona, e depois mais um. E aí o que acontece? O verso 73. Logo depois aproximou-se os que ali estavam, dizendo, Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e jurar, não conheço esse homem, imediatamente cantou o galo. Então Pedro lembrou da palavra de Jesus e lhe dissera, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Pedro achou que nunca faria isso, mas verdadeiramente fez. Negou a Cristo, negou o Salvador. E você, como tem sido as suas atitudes? Suas ações entregam que você pertence a um Salvador, ou suas ações entregam que você é um falso também, que você crê em Cristo quando é cômodo e quando é confortável. Que você tome a decisão de seguir a Jesus, de confessá-lo por onde quer que você venha andar. Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, neste momento te peço pela minha família, por parte ali do meu pai, a família Ferreira, que está enlutada em relação a um ente querido nosso que faleceu, uma tia, que o Senhor cuide também, ó Deus, do Fabrício, que ele possa estar melhorando da saúde. Cuide também, Senhor, da dona Terezinha, irmã da Conceição, faz tratamento contra o câncer. Que o Senhor cuide também da irmã Cláudia, ali em Castanhal, a irmã Áurea e suas filhas Miriam e Adelaide. Cuide também, ó Deus, do nossa irmã Thaís e do seu esposo Kennedy. Cuide da minha esposa, das minhas filhas também, para que elas permaneçam em teus caminhos. Por favor, ó Deus, abençoe as nossas semanas de colheita,
que ela possa gerar bons frutos para a eternidade, em especial as semanas que estão ocorrendo agora, que é na igreja de Brasilândia e na igreja de Boa Vista. Ajude-nos também nos preparativos da semana de oração aqui da Central, que já estamos para iniciar. Cuide também, ó Deus, dos nossos projetos e sonhos. Estamos aí planejando em dezembro ir em férias, rever a família. Que o Senhor permita e abençoe. Cuide também, ó Deus, daqueles que estão assistindo e participando do canal, como a Josuana, como a irmã Auriane, sua amiga Nazaré. Tudo isso nós te pedimos não porque haja mérito em nós, mas nos méritos de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, querido, e guarde, faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Um abraço, queridos. Tchau, tchau.